E o mal do ar, que é a aerocinetose? Essa é uma doença devido ao quê? Ao movimento. A doença é uma doença cinética. É uma cinetose, resultante de uma crise neurovegetativa, ela é complexa, ela é decorrente do movimento do avião, da aeronave, pode ser do helicóptero também, é desencadeada pela hipersensibilidade vestibular que o paciente tem, a região vestibular é a responsável pelo equilíbrio, e agravada pela instabilidade neurovegetativa do paciente e já tem uma predisposição psíquica. É aquele paciente assim que eu tenho medo de voar e acha que vai passar mal. Esse aí tem uma predisposição já psíquica a ter uma aerocinetose. Esse paciente deve ser bem sedado durante o voo para que não aconteça dele ficar com náuseas, enjoo durante o voo. É complexa, o indivíduo não tem controle sobre ele mesmo. Então, nós já falamos ainda agora, mas como temos que falar sobre temperatura na fisiopatologia do voo, a cada 1000 pés ocorre uma queda de 2 graus centígrados na temperatura. E se não for tratado, vai levar o paciente à hipotermia. Então, a queda da temperatura vai dar cefaleia, vai dar fadiga, desorientação, desconforto, da irritabilidade e da diminuição da atenção. O ruído é outra coisa grave, que prejudica a gente durante o voo. Então, o ruído vai causar uma pressão em decibéis, e quanto maior for o ruído, maior é a pressão em decibéis. Isso é importante, principalmente pelo tempo de exposição a esses ruídos. Por exemplo, uma voz sussurrada a 1,5 m, ela tem 20 decibéis. Já num tráfego leve, esses decibéis já vão para 60 até 80 decibéis. E no tráfego pesado chega de 80 a 100 decibéis. E no ruído aeronáutico, o ruído aeronáutico vai de 110 até 130 decibéis. E isso pode causar uma alteração importante no ouvido interno do indivíduo, com diminuição ou perda da acústica. O problema do ruído é o tempo de exposição. Qual é o problema que ele causa? A perda auditiva. Ela pode ser temporária e pode ser definitiva. Ela pode ser pela fadiga auditiva e pode causar também um trauma acústico. E na perda definitiva é a surdez do aeronavegante, que é causada por essa persistência desses decibéis com pressão elevada no ouvido. Tem que colocar proteção auricular para não sofrer esse tipo de problema. O trauma acústico é aquele zumbido que a gente fica quando fica perto de uma caixa muito alta. Aí vai fazer o trauma acústico e isso aí vai ficar com aquele... Você vai se afastar do som, mas você vai continuar ouvindo aquele som agudo no seu ouvido. A tendência do motorista de ambulância é ficar surdo do lado esquerdo, enquanto o médico e o tripulante fica do lado direito. Bom, a vibração é outro fator que é importante saber da fisiologia de voo, que é justamente aquela aerovia, aquele voo como se fosse uma estrada cheia de buraco. Então, aqueles ventos de través, aqueles ventos de cauda também, podem balançar a aeronave e isso vai provocar vibrações. Não só isso, como também o ruído do motor, ativado pela diminuição da mistura de combustível ao aumento, porque o combustível que levanta voo, aqui embaixo a quantidade de oxigênio é uma. Então, a mistura de combustível
ela é calibrada conforme a altitude. Então, quando aumenta a altitude, menos oxigênio, vai diminuir a queima de combustível. Então, você vai ter que aumentar, entendeu? A quantidade de combustível e alterar a aceleração. Então, isso tudo vai fazer com que o motor vibre diferente, dependendo da altitude. Então, tem que haver um afinamento do piloto e do copiloto para que ele calibre bem a aeronave e ela fique com pouca vibração. Então, ele vai calibrar a vibração do motor também dependendo dessa, não só das nuvens com caroço, que a gente chama, cheia de trepidação, mas também pela trepidação do motor e do ruído. Isso vai provocar vibrações. Então, a equipe aeromédica, a Anvisa e a ANAC, a gente não é nem, para a ANAC a gente não é nem tripulante e também não é passageiro. Então a gente está no estágio, hoje em dia, do aeromédico, que essas doenças causadas são doenças profissionais, a gente não tem nem direito a uma seguridade. Porque a gente não é considerado ainda fazendo parte da tripulação. Até a regulamentação disso, nós vamos continuar invisível para a ANAC. Não tem como a gente reclamar se houver um acidente de trabalho. A aeronáutica não reconhece o pessoal do aeromédico. Ainda não existe uma regulamentação sobre isso. Quem voa no resgate, helicóptero, sabe que voa na curva do homem morto, ou seja, a baixa altitude e a baixa velocidade. Curva do homem morto é uma atividade perigosa com risco de vida. Quanto mais baixo, reverbera o ar e a maior vibração. Quanto mais alto, menor vibração. Então, no caso da sustentação do helicóptero que joga o ar para baixo, quando ele passa em cima de um prédio, aí ele vai haver aquela vibração maior no helicóptero. Depende também do tipo de aeronave. Por exemplo, a gente sabe que quanto maior o número de pás, tem helicóptero que só tem 2, tem de 3, tem de 4, tem de 5 pás. Então, quanto maior o número de pás, menor a vibração. Assim como o motor. Motor turbinado, maior vibração, turbo-hélice, maior vibração do que o motor turbinado. Então, vai depender também da estrutura aerodinâmica do tipo de helicóptero ou do tipo de avião. Até mesmo dos comandos. Até mesmo do tipo de propulsão. A propulsão é de reação, como as turbinas, ou de explosão, como é o caso do turbo-hélice. Ou se é de asa fixa ou de asa rotativa também. Então, a vibração é importante porque o que acontece? Ela faz uma ressonância dentro do organismo, no corpo humano, certo? Então, por exemplo, 4 a 8 Hz de ressonância, ela já interfere no pulmão, parte interna do tórax e no abdômen. Então, há uma vibração de 11 a 15 Hz, já vai alterar uma ressonância na coluna, nas articulações, aí você vai sentir dores pelo corpo. Então, da 17 a 25 Hz, você já vai começar vibrações do crânio, aí você vai ter sentido cefaleia. De 15 a 30 Hz já começa a atingir o globo ocular, você já começa a ter alteração da visão. E de 40 a 60 você vai ter a caixa torácica, costela, músculo, aí você já vai ter uma ressonância do corpo com consequências do corpo inteiro. Então, a luminosidade, nunca esquecer, certo? Que é aquela iluminação, pôr do sol, nuvem, sombra, quer dizer, aí você fica passando aquela claridade das nuvens alternado com a claridade do sol, aí passa a sombra em seguida, isso pode causar até uma convulsão
pacientes, o excesso de luminosidade também pode causar uma série de transtornos, transtornos também relacionados à velocidade e a noção de profundidade, que o paciente vai perder a noção de profundidade, as acelerações, desacelerações, certo? A hipóxia e o voo noturno. Então você perde noção de profundidade. Então, essa luminosidade, né, ele não consegue ver a aceleração, desaceleração e não consegue distinguir isso aí. Isso está relacionado com o voo noturno, né? Ele, sem a luminosidade, ele vai perder aquela noção de velocidade, então fica muito complicado. Desidratação seria também importante na fisiopatologia de voo. A umidade relativa do ar na aeronave é menor que 13%. Por exemplo, no jato pressurizado, o ar fica circulando constantemente dentro. Isso aí você tem que fazer hidratação de toda a tripulação com líquidos frequentes da equipe nessa deposição líquida. A produção da conjuntiva, principalmente aqueles pacientes que estão lá em coma vigil, e a córnea vai ficar ressecada, certo? Então temos efeitos colaterais da desidratação, como a fadiga excessiva, a falta de concentração da equipe, ressecamento da mucosa. Então tem que ficar hidratando, não só porque tem que ficar hidratando, porque senão a concentração vai diminuindo. E a pessoa não percebe que é pela desidratação que está acontecendo pelo ar que é dentro do avião. Alguns aviões a gente pode renovar o ar periodicamente, acionando alavancas que abram escotilhas e há uma renovação do ar. Mas no avião pressurizado isso não acontece. O que a sobrecarga provocada, autoprovocada? É aquele paciente que fuma álcool tóxico, alimentação excessiva ou limite de trabalho excessivo. Isso tudo tem que ser relacionado à fisiopatologia do voo. O paciente que fuma muito, excesso de nicotina, o paciente que está de ressaca, o paciente que se automedica com drogas, uso de drogas, o paciente que come excessivamente e vai voar, ou o paciente que já está no limite de cansaço, já está pegando outro voo, está pegando terceiro voo. Isso tudo sobrecarga autoprovocada, porque ela pode ser fatal. Alguns pilotos eles tomam aqui da Ribit, né, para tentar voar. Essas drogas podem pode ser fatal na aeronave. Pode haver uma interferência no desempenho operacional. Então, tudo isso, esse ruído, iluminação, fadiga, vai interferir no desempenho operacional. Fatores fisiológicos, está com dor, com cólica, não dá para voar. Aí vai ter um estresse orgânico. Tem os fatores operacionais. O paciente, a aeronave no meio de raio, tem os fatores operacionais, chuva, fatores psicológicos, a pessoa está com problemas, né, familiares, pode também psicologicamente estar afetado. Ou as sobrecargas autoprovocadas, como por exemplo as ressacas, né? E previne e o tripulante não vai em voo. O estresse vai ter problema. Vai haver uma fadiga aguda ou crônica mesmo e haver a queda do desempenho. E isso vai influenciar na segurança do voo. Por isso que é importante tudo isso ser estudado na fisiopatologia de voo. Quem faz coordenação de voo precisa estar ciente se a equipe está íntegra, porque isso faz parte também da fisiopatologia do voo.